Capítulo 682, Contra-atacando a região demoníaca do Mar do Sul. Tradução, Cyber Revisão, CYS. A força do Leviatã gigante estava em seu enorme tamanho. Devido ao seu tamanho, ataques normais não eram capazes de arranhá-lo. A energia total contida em seus ataques também era extremamente aterrorizante, até mesmo a grande matriz protetora de uma seita não seria capaz de resistir. Mu Yuang nunca pensou que alguém pudesse matar o Leviatã gigante. A menos que essa pessoa fosse um mestre da quinta ou sexta etapa da destruição da vida, ou mesmo uma potência do nível imperador. Mas em todo o continente da queda do céu, havia apenas algumas potências conhecidas do nível imperador. Com aqueles que permaneceram escondidos em todo o mundo, o número total chegava por volta de 100. Mas, a maioria dessas pessoas estava concentrada nas regiões centrais do continente, então era impossível para eles terem algum conflito com a região demoníaca do Mar do Sul. Mu Fengtian disse: parece que há algum especialista forte por trás desses jovens heróis excepcionais. Se ele é alguém na quarta ou na quinta etapa da destruição da vida, então haveria uma virada na Guerra do Mar do Sul. Mesmo que nada aconteça com o Leviatã gigante, é bom o suficiente para que Xian Yuqie tenha uma perda. Mu Fengtian não acreditava que houvesse um jovem com menos de 30 anos de idade capaz de lidar com Xian Yuqie, tinha que haver algum especialista poderoso ajudando-os. Mu Yuang disse: falar mais sobre isso é inútil. Vamos esperar que esta batalha termine antes de fazermos mais planos. Agora, é melhor se considerarmos a futura reconstrução da Ilha da Divina Fênix. O Palácio do Misterioso Yang tem o coração de um lobo. Sem dúvida, eles querem subverter nossa Ilha da Divina Fênix. Temo que eles até cobiçam a crônica divina proibida do pássaro vermelho e o código gélido fantasmagórico do Luan Azul. Enquanto Mu Yuang falava do Palácio do Misterioso Yang, sua voz se tornou um pouco fria. A verdade é que quando ela decidiu procurar refúgio dentro do Palácio do Misterioso Yang, ela já esperava que a situação acabasse assim. No entanto, na época, ela realmente não tinha outra escolha. Se as coisas continuassem nesse ritmo, seria impossível para a Ilha da Divina Fênix se separar do Palácio do Misterioso Yang depois de 100 anos. Mu Yuang certamente não iria se sentar e esperar que isso acontecesse. Ela tinha uma carta secreta na manga, o maior fator X em que ela colocou todas as suas apostas. Isso era Lin Ming. Mu Yuang havia colocado todas as esperanças em Lin Ming. Lin Ming era um dragão em uma piscina. 10 anos a partir de agora, contanto que ele fosse capaz de retornar com segurança, então ele deveria ter força por volta da destruição da vida ou mesmo acima disso. Mas alguns anos depois disso, se a força dele pudesse alcançar a terceira etapa da destruição da vida, então ele poderia ser o pilar que levaria a Ilha da Divina Fênix aos céus. Nessa época, não seria mais difícil para a Ilha da Divina Fênix se reconstruir. Foi exatamente por essa razão que Mu Yuang se atreveu a procurar asilo dentro do Palácio do Misterioso Yang. Ao mesmo tempo em que o Palácio do Misterioso Yang tentava secretamente engolir a Ilha da Divina Fênix, a Ilha da Divina Fênix também usava o Palácio do Misterioso Yang. Tudo vai depender de Lin Ming. Se ele puder voltar com segurança após esses 10 anos e tiver força para desafiar um mestre da destruição da vida, então podemos considerar que alcançamos a calma após a tempestade. De outra forma, quando Mu Yuang falou aqui, Mu Qianyu sentiu o coração doer. De outra forma, essa frase era realmente aterrorizante. Ela silenciosamente risou em seu coração pela segurança de Lin Ming e que nada trágico se abatesse sobre ele.
Daqui a 10 anos, mesmo que Lin Ming tenha esgotado todo o seu potencial e não tenha sido capaz de corresponder às expectativas de Mui Wang, tudo ficaria bem, desde que ele estivesse seguro. Mui Wang, Mu Fengxian e Mu Qianyu tinham várias preocupações e dúvidas girando em suas mentes. Depois de um dia de inquietação, uma notícia impressionante chegou de repente a eles durante a noite. Xian Yuqie reuniu 3 grandes anciãos, usando o Leviatã gigante para atacar aquele misterioso grupo liderado pelo jovem enigmático. Mas no final, eles realmente foram os únicos a serem derrotados. Além disso, a notícia mais chocante foi que o controle do Leviatã gigante havia sido roubado. Em uma reviravolta estonteante, a grande besta atacou os 4 anciãos da região demoníaca do Mar do Sul, matando 2 deles, um do clã Sun e outro do clã Jiu. Quando Mui Wang obteve esta notícia, ela ficou lá parada por um longo período de tempo antes de ser capaz de se livrar de seu deslumbramento. Embora ela já esperasse que essa força misteriosa tivesse algum apoio desde que ousaram enfrentar Xian Yuqie e o Leviatã gigante, ela nunca imaginou que eles também teriam um método para apagar a marca de alma deixada por Xian Wuji e assumir o controle do Leviatã gigante. Tem que se saber que o Leviatã gigante era controlado por Xian Yuqie e outros 3 anciãos. Se os 4 notassem isso acontecendo, eles absolutamente teriam lançado um contra-ataque. No entanto, aquela força misteriosa não só quebrou com força o seu contra-ataque, mas também capturou com sucesso o Leviatã gigante. Que tipo de habilidade aterrorizante era essa? Qual nível esse mestre poderia ser? 4ª etapa da destruição da vida. Talvez até a 5ª etapa da destruição da vida. Mui Wang ficou extremamente chocada. Este jovem misterioso que tinha menos de 30 anos, bem como esse misterioso poder por trás dele, ambos começaram a se envolver cada vez mais em uma aura de sigilo. Ela pensou sobre isso por um longo tempo, e então murmurou: eu realmente não tenho ideia de onde esta força veio e por que eles atacariam a região demoníaca do Mar do Sul. Talvez possam ser os inimigos mortais da região demoníaca do Mar do Sul, ou até da cidade do Imperador Demônio Silencioso, Mui Wang disse lentamente, seus olhos velhos brilhando. Não importa que situação seja essa, é uma reviravolta favorável para nós. No entanto, não sejam muito otimistas. Mesmo que a região demoníaca do Mar do Sul tenha perdido o Leviatã gigante, eles ainda terão Xian Wuji. Aquele Xian Wuji é estranhamente aterrorizante. Durante a viagem ao Palácio Imperial do Deus Demônio, Lin Ming arruinou seus planos calculados. Mas depois, ele ainda conseguiu obter o Leviatã gigante. Depois de deixar o Palácio Imperial do Deus Demônio, ele encontrou reforços daqueles clãs do Mar Profundo, e então lançou um ataque total em todo o Mar do Sul. Agora, ele coletou recursos suficientes para chegar à 4ª etapa da destruição da vida. Uma vez que ele saia da reclusão, é quando a verdadeira batalha vai começar. Como Mui Wang obteve a notícia de que essa força misteriosa havia derrotado completamente Xian Yuqie, essa notícia também se espalhou por todo o Mar do Sul. Mu Bingyun havia retornado 3 dias antes para o palácio do misterioso Yang. Quanto às 7 grandes seitas da região dos 5 elementos, elas agora se reuniram e estavam pensando cuidadosamente sobre como lidar juntos com a região demoníaca do Mar do Sul e outros assuntos relevantes. Embora a atual região demoníaca do Mar do Sul tenha unido os vários clãs do Mar Profundo e ainda tenha obtido uma posição de superioridade absoluta, essa boa notícia pelo menos permitia a todos ver um lampejo de esperança. Não era como antes, onde os outros simplesmente não tinham coragem de sequer pensar em resistir. Era preciso saber que o Leviatã gigante não era extraordinário em combate individual. Mas,
Ao enfrentar uma seita inteira, seu enorme raio de energia era capaz de destruir até mesmo a grande matriz de proteção de uma seita. Mesmo a Ilha da Divina Fênix, com seu legado de 3.000 anos, não foi uma exceção a isso. Então, se eles caíram, quem mais se atreveria a lutar diretamente com a região demoníaca do Mar do Sul? No salão de reuniões conjunto das 7 grandes seitas da região dos 5 elementos, a princesa Fogo Solar Ruohuyan estava dizendo fanaticamente: esse jovem misterioso é simplesmente fofo demais. Eu não tenho ideia de qual terra santa esse gênio saiu para se aventurar, mas se eu o vejo, eu realmente tenho que agradecê-lo. Quando Jan Yunjian viu a expressão enlouquecida de Huo Huyan, ele riu e disse: Huyan, por favor, não me diga que você se apaixonou por ele. Mas então, sua idade combina, você também tem 20 e poucos anos. Ouvindo as palavras provocantes de Jan Yunjian, Huo Huyan corou quando ela disse: sério, uma boca tão imunda não pode falar boas palavras. Eu nem vi ele. E também, ele é provavelmente um descendente de uma terra santa, então como ele olharia para mim? Quando Huo Huyan falou até aqui, havia um tom de irritação em sua voz. Ela estava apenas no reino Xiantian, mas esse jovem misterioso já estava no reino núcleo rotativo. Não apenas isso, mas era um excepcional mestre do reino núcleo rotativo que tem uma força igual à de um mestre na destruição da vida. Como alguém poderia não se incomodar ao ouvir isso? Mas não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso. Essa era a diferença de apoio e talento. Ela só veio de uma pequena seita de 4º grau, então como ela poderia se comparar com uma terra santa? Haha, eu estava apenas brincando com você. Mas parece que você tem essa intenção, Você sabe, nós, artistas marciais, não nos importamos muito com a aparência. Se a personalidade deste sujeito não for tão ruim, então eu vou pedir a ele por você. Jan Yunjian brincou. Nesta reunião os participantes eram basicamente todos juniores. Como Jan Yunjian brincou com Huo Huyan, isso imediatamente provocou risadas de todos, tornando o rosto de Huo Huyan era ainda mais vermelho. Desde que a região demoníaca do Mar do Sul destruiu a aliança, tempos de guerra no Mar do Sul e as chamas da guerra queimaram até a região dos 5 elementos, era raro para todos rirem como agora. Tudo bem, não vamos mais provocar a irmã Júnior Huyan. Se esta força misteriosa é realmente de uma terra santa, então a região demoníaca do Mar do Sul realmente estará em apuros. Devemos ter alguém que fale com esse jovem misterioso para ver quais planos ele tem. Baiao Xuan, do Palácio do Gelo Ártico, disse. Esses talentos das seitas haviam crescido gradualmente. Embora a maioria de seus cultivos estivesse no nível intermediário do reino Xiantian, por causa de seu incrível talento, eles tinham uma força de combate equivalente a um mestre a meio passo do reino núcleo rotativo. Além disso, com sua crescente mentalidade e maturidade, eles agora podiam assumir algumas responsabilidades. Sim, está certo. Nós devemos nos aproximar dele. Eu realmente não tenho ideia de como a região demoníaca do Mar do Sul conseguiu ofender um poder tão grande, mas, não importa o que aconteça, isso é uma grande ajuda para nós. Julai da seita Pico do Trovão acrescentou. Irmão Jan, seu Vale da Tempestade tem batedores perto da Ilha da Divina Fênix. Vamos deixar a questão de contatar este jovem misterioso para o irmão Jan. Quanto mais cedo melhor, é melhor não atrasar mais este assunto. O irmão Ju está certo. Vou me apressar e enviar as ordens agora. Se este grupo misterioso puder nos ajudar diretamente, isso seria maravilhoso. Quando Jan Yunjian falou, ele imediatamente tirou um talismã transmissor de som de longa distância.
Este talismã transmissor de som passaria por várias estações de retransmissão, seria capaz de alcançar os batedores que o Vale da Tempestade havia estacionado no Mar do Sul em menos de 1 hora. O Vale da Tempestade tinha 4 batedores no Mar do Sul, todos eles com um cultivo no pico do reino Xiantian. Eles eram proficientes em técnicas de ocultação do atributo de vento e também tinham habilidades secretas de apoio que usavam o conceito de vento para ouvir vozes de longe. Eles estavam muito bem adaptados para serem batedores. Os 4 batedores partiram e seguiram cuidadosamente para a Ilha da Divina Fênix. No entanto, assim que chegaram à fronteira da Ilha da Divina Fênix e estavam se preparando para fazer contato com aquela força misteriosa, eles viram que o gigantesco Leviatã gigante flutuante de repente atirou no céu. O Leviatã gigante, de 90 milhas de comprimento, voou para os céus, causando ondas monstruosas e ventos turbulentos em toda a área, fazendo com que toda a energia de origem do céu e da terra ficassem inquietas. Estar perto desta enorme pressão fez com que se sentissem como se não fossem nada do que uma folha em uma tempestade. Milímetro. Eles estão voando para longe. Esta direção é o sul. 2 batedores olhavam imputos enquanto observavam o Leviatã gigante voar em direção ao sul. O Leviatã gigante era extremamente grande e, portanto, sua aceleração era muito lenta. Mas, dado tempo suficiente para atingir sua velocidade máxima, sua velocidade não seria pior do que a de uma potência da destruição da vida. Quando o gigantesco Leviatã gigante voasse no céu em alta velocidade, causaria uma terrível pressão do vento que soaria como uma tempestade em movimento, destruindo vigorosamente o mar e formando um enorme cânion na água. Depois que esse cânion fosse formado, ele desmoronaria como 2 grandes cachoeiras, criando um enorme esguicho de água que salpicava várias milhas no céu. O que eles estão fazendo? Quando um batedor viu a velocidade do Leviatã gigante aumentar, ele não pôde deixar de fazer essa pergunta em voz alta. Ao sul da Ilha da Divina Fênix é a região demoníaca do Mar do Sul. Eles não deveriam estar, eles estão indo atacar a região demoníaca do Mar do Sul. Céus! Outro batedor sugou uma lufada de ar frio. Nos últimos anos, a região demoníaca do Mar do Sul havia adquirido uma reputação muito grande. Agora, eles eram o mesmo que uma jura do inferno aos olhos de todos. Aquela força misteriosa queria realmente invadir o lar da região demoníaca do Mar do Sul. Eles não se importavam com suas vidas. Não, pense sobre isso um pouco mais. Xian Wuji está em reclusão e Xian Yukie foi gravemente ferida. Agora até mesmo o Leviatã gigante foi arrancado por esse jovem misterioso. Esse seria o melhor momento para atacar a região demoníaca do Mar do Sul. Como um batedor de repente percebeu isso, todos começaram a olhar um para o outro em estado de choque. Isso era muito louco.